Aqueles que têm as suas Bíblias poderão abrir comigo no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, do versículo 9, em referência à palavra do Senhor, aqueles que possam se pôr em pé para nós ler. Que a palavra do Senhor, meus irmãos, ela é extraordinária e nós temos que ter um respeito por nós ler a Bíblia. Diz, meus irmãos, que os antigos judeus, quando iam ler a Bíblia, eles nem sequer tocavam, meus irmãos, na Bíblia. Eles tinham até medo de tocar, porque é algo sagrado. E nós que temos Bíblia, meus irmãos, hoje, muitos pareceram perder a sua vida para que nós tenhamos a Bíblia. E é importante que nós tenhamos a Bíblia. Eu fico muito triste quando alguém lê a Bíblia no celular, meus irmãos. Mas temos que folhear a Bíblia, temos que abrir a nossa Bíblia. Aleluia. Porque a boca de Deus, meus irmãos, que fala por nós. 1 Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9, é um assunto muito extraordinário, meus irmãos, que fala ao meu coração. E foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos. A sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores eu lhe dei a luz. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não me seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Podem sentar, irmãos. Eu quero, nessa noite, posso trazer uma palavra, meus irmãos, com o título Mudando as Circunstâncias através da Oração. Eu estava meio temeroso de falar, mas estava convicto, meu irmão, do assunto. Mas quando eu vi a irmã falar no louvor ali sobre oração, eu disse: Senhor, confirma a palavra. Mudando as circunstâncias adversas através da oração. A palavra do Senhor é magnífica, meus irmãos. Se você ler aqui, você vai ler somente genealogia, Deus do começo do capítulo. E Deus, ele é tão bom, meus irmãos, que ele para escrever uma nova história na vida desse homem. Assim como aconteceu conosco, meus irmãos. Nós éramos imprestáveis, nós não serviríamos para servir a Deus. Mas Deus achou, meus irmãos, que alguma coisa boa em nós. E nós olhamos com o seu olhar de misericórdia. Eu tenho falado, meus irmãos, muito que eu, meus irmãos, realmente era um imprestável. Eu lembro, meus irmãos, que eu tinha mais ou menos 7 anos, quando alguém ousou ir lá na minha casa pedir para que nós fôssemos na escola bíblica dominical. E eu lembro que era às 7 horas da manhã, uma senhora bateu na minha casa, 2 senhoras, e chamou meu pai e disse assim: ontem nós passamos aqui e vimos que tem muita criança nesse lugar. Permita que nós levamos a escola bíblica. A meu pai não se livrar de nós, meu irmão, deixou que nós fôssemos. Aí a minha tia tinha 10 e a minha mãe tinha 10. Tudo era 10 lá. Nós éramos 5 homens e 5 mulheres. Irmãos, eu lembro que nós tínhamos uma boca tão suja, meu irmão, para a nossa idade. Nós falávamos tantos bagacerios, meus irmãos, que dava assim, meus irmãos, parecia que nós éramos doutos naquelas coisas, meus irmãos. De tanto que nós éramos ruins. E eu lembro, meus irmãos, que eu era, em primeiro lugar, quando a minha mãe me xingava, meu irmão, eu gostava de fazer figuinha atrás da minha mãe, sabe? E dizia alguma coisa para ela, mas nas costas, meu irmão, nunca de frente. Naquele primeiro dia que eu fui na igreja, meu irmão, aquela irmã abriu a Bíblia, meu irmão, e logo ela começou a falar de céu e inferno. Ela disse assim, ó: quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E ela começou a contar toda a minha vida e a vida dos meus irmãos. Aí o meu irmão cutucou: pastor, como é que ela sabe da nossa vida? Como é que ela sabe que nós fizemos isso?
nosso coração a Jesus. E eu agora estou com 60 anos, meu irmão. Faz 50 e poucos anos que a gente entregou a vida e Jesus mudou, meu irmão, a minha vida para sempre. Aleluia! Porque, meu irmão, Deus queria mudar a minha história como a de Jabes. Diz, meus irmãos, alguns historiadores, que esse moço Jabes, meu irmão, quando ele nasceu, meus irmãos, com um problema ou mental ou alguma paralisia ele tinha. Então ele não era um homem completo. Mas o Deus muda a história dele, meus irmãos, já dizendo: e era Jabe o mais ilustre dos seus irmãos. Vejamos, meus irmãos, a oração dele é no fim, mas no começo, Deus já disse que ele era o mais ilustre entre os seus irmãos. Meu irmão, nós podemos entender a Bíblia, meus irmãos, assim, na parte cultural, meus irmãos. Esse homem, ele era líder, meus irmãos, da sua tribo, e que não era pouca gente, meu irmão. Devia ter 10, 15 mil pessoas, meus irmãos, que eles comandavam todos os seus irmãos juntamente com ele. Mas aqui, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus muda a história desse homem e põe ele como maioral entre os seus irmãos. A palavra ilustre quer dizer maioral. Veja, meus irmãos, como Deus muda a nossa história. Aleluia! Aleluia! Eu não sei da vida de você, meus irmãos, eu nem conheço ninguém aqui, não sei qual é a tua história de vida antes de servir a Deus e agora serve a Deus, mas antes que eu saiba, meus irmãos, você era tão terrível quanto eu. Aleluia! Mas Jesus Cristo veio, meu irmão, para mudar a nossa história. Irmãos, a oração, meus irmãos, ela é algo que hoje, meus irmãos, um hábito que nós temos perdido, meu irmão. Nós crentes, nós pentecostais, nós que servimos a Deus, nós não oramos mais como orávamos antes, meu irmão. E uma coisa eu tenho para dizer para você, meus irmãos, a oração, ela muda as circunstâncias da nossa vida, da minha família, dos meus filhos, de todos meus irmãos, da minha geração, quando nós oramos a Deus. E esse moço, meus irmãos, ele faz um pedido para Deus: eu não quero ficar somente ali no meu terreninho. Ele disse para o Senhor: amplia, Senhor, as minhas terras, me dá mais terra, amplia as minhas fronteiras, que eu possa levar as minhas tendas mais além. E a Bíblia diz assim, ó: e Deus concedeu o desejo do seu coração. Aleluia. Hoje eu não sei, jovem, ou irmão, ou irmã, qual é o teu pensamento, o que você quer que Deus faça na tua vida? Qual é o teu projeto nessa noite? Põe diante de Deus. Eu não sei qual é o teu projeto. É trabalhar para você mesmo? Ou trabalhar numa grande empresa? Ou dentro do negócio você trabalhar para si mesmo? Se esse é o teu projeto, meu irmão, põe diante de Deus e diz: Senhor, amplia, Senhor, as minhas fronteiras, que eu possa criar as minhas tendas, Senhor, e Ele vai ouvir a tua oração. Aleluia! Eu não vou dizer, meu irmão, que você vai ficar rico de um dia para outro. As coisas, meus irmãos, tudo tem que trabalhar, meu irmão. Tem gente que acha que a coisa cai, meus irmãos, de balde, meu irmão. Não, meu irmão, nós temos que suar, meu irmão, para ter aquilo que queremos. E quando nós, meus irmãos, nós envolvemos em nosso trabalho com vontade, meus irmãos, a bênção de Deus é sobre nós. Porque Deus, meu irmão, Ele não abençoa aquele que é preguiçoso. Glória a Deus. Não espere sentado que Deus vai te abençoar, meu irmão. Irmão, tu tem que agir, meus irmãos. Tu tem que te mover. Tu tem que te levantar. Tu tem que caminhar. Deus quer ver nós andando, caminhando, meu irmão. Porque nosso lugar não é aqui, meus irmãos. Nós temos que andar e andar. Esse é o projeto de Deus, meus irmãos, para nós. A oração, meus irmãos, ela abre um mundo de possibilidade. Meu irmão, quando você ora, Deus abre
para você um mundo de possibilidades. Aquilo que era impossível se torna possível. Glória a Deus. Mas quando você ora, meu irmão, Meu Deus. aleluia! Oh, nessa noite eu não sei, meu irmão, o que está passando na tua mente. Eu tenho uma coisa para te dizer: Deus, Ele quer te abençoar. Ele quer te fazer melhor que as pessoas lá do mundo. Porque você serve a Deus. Porque, meus irmãos, nós que servimos a Deus, nós temos a diferença. Aleluia! Meu irmão, se até agora nós não temos recebido toda a bênção de Deus na nossa vida, meu irmão, é porque alguma coisa está errada na nossa vida, irmão. Nós temos que pôr o dedo na nossa consciência, meu irmão, fazer uma exame de nós e perguntar: o que está impedindo que a graça de Deus se manifeste em mim? E Ele vai te revelar. Mas Ele vai só te revelar, meu irmão, quando você pôr os teus joelhos em terra. Aleluia! Essa semana, meu irmão, eu estava orando, jejuando, meu irmão, melhor, por um irmão que ele caiu nos 6 metros e poucos de altura. E ele estava em coma no hospital. E eu lembrei daquele irmão, onde eu vou orar e jejuar por ele hoje. E eu fiquei feliz, meus irmãos, que depois do meu jejum, acho que passou-se uns 2 dias, eu vi a esposa dele postando no Facebook, no Instagram, ele saiu caminhando, meu irmão. Já do hospital falando, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Ele ficou quase 2 meses, né? Em coma, meu irmão. Mas Deus lhe deu novamente a vida, porque havia alguém que orava por ele. Quando nós oramos, meu irmão, nós morremos com o coração de Deus. Ele muda a história das pessoas. Aleluia! É por isso, meu irmão, que nós servimos a Deus. Meu irmão, nós envolvemos, meus irmãos, na causa do Senhor, no trabalho do Senhor, meus irmãos. Temos luta, temos problema, meus irmãos, mas nós sabemos, meus irmãos, que no fim nós seremos mais do que vencedores. Aleluia! Não é o Vanderlei contando uma história bonita para você, meu irmão. Deus, Ele muda a nossa história. Meu irmão, diz, meus irmãos, que o nome desse jovem, meu irmão, o significado dele quer dizer deserto e sequidão. Deserto e sequidão. Só que aqui, quando ele ora, ele diz para Deus: eu não quero um nome como esse. Eu quero que tu mude a minha história. E aqui ele diz assim: Senhor, amplia, Senhor, e seja a tua mão comigo, para que no mal não me seja aflito. E Deus lhe concedeu o desejo do seu coração. Meu irmão, ele vivia, meus irmãos, eu acredito aqui, meus irmãos, que a vida dele era uma vida triste, mas agora ele diz assim: eu não quero viver uma vida triste, eu quero viver uma vida alegre. O significado do meu nome diz isso, mas Deus pode mudar a minha história. Aleluia! Deus mudou a história desse homem chamado Jabes. Por isso, meu irmão, quando você tem um filho, meu irmão, cuidado como você põe o nome dele, meu irmão. Porque às vezes tu pode pôr um nome, uma maldição pelo nome do teu filho, ele vai ser amaldiçoado para sempre, através do nome. E exatamente está acontecendo com essa senhora, pelas dores e pelo sofrimento que ela passou, meu irmão. Ela transmitiu para ele, meu irmão, todo aquele problema. Agora o moço estava levando, mas chegou um ponto que ele diz assim: Senhor, eu não aceito mais isso. Aleluia! Aleluia! Eu não aceito mais isso. A minha mãe me chamou de deserto, de sequidão. Mas, Senhor, eu quero
ter um oásis, eu quero ter em abundância. Aleluia. Deus deu em abundância, ampliou tudo que ele tinha. Aleluia. Meus irmãos, nós que servimos a Deus, meus irmãos, é tão bom servir a Deus. Aqui, meus irmãos, eu pus alguma coisa, meu irmão. Deus, ele planta sonhos em nossos corações, enquanto nós mantemos conectados com Ele por meio da oração. Eu não sei, meus irmãos, qual é o teu sonho agora, ou qual é o teu sonho. Você tem batido quase acertado, meu irmão, mas não tem acertado. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: Deus vai realizar os teus sonhos que está no seu coração. Aleluia. Mas tem uma coisa, meu irmão, para isso nós temos que andar com Deus. Aleluia. Quando nós andamos com Deus, meus irmãos, nós falamos com Ele e Ele nos ouve a nossa oração. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é tão extraordinária, meu irmão. E eu lembro aqui do jovem Davi, meu irmão, que enquanto seus irmãos estavam em casa, eles estavam lá no campo, meu irmão, trabalhando, o jovem menino trabalhando. Mas ele tinha, meus irmãos, um contato íntimo com Deus, meus irmãos. E ele conta algumas histórias que ele venceu um urso, que ele venceu um leão, meus irmãos. Coisas assim, meus irmãos, que você falando é difícil de acreditar. Mas a Bíblia fala, meu irmão. E ele, quando ele foi enfrentar Golias, a primeira coisa que ele falou: meu senhor, rei, eu estava lá com as ovelhas do meu pai, e o leão avançou contra ela, e eu grudei no leão e o matei. Testemunho, meu irmão. Ele diz: outra vez o urso se levantou, quis amargar minhas ovelhas, pegá-las, mas eu me lancei contra ele e eu venci. Meu irmão, o urso não é pequeno, já viu o urso, meu irmão. Se ele se levanta, ele fica 2 vezes maior que a gente, meu irmão. E se ele nos abraçar, a gente está morto. Mas, meus irmãos, esse jovem da Bíblia era um jovem de oração. Quem ora, vence todos, tudo e todos, para a glória de Deus. Aleluia! Meu irmão, eu pus aqui também, muitas coisas, elas são forjadas através da oração. Meu Deus. Sabe o que é forjada, meu irmão? Essa palavra forjada, meu irmão, através da oração. Eu sei, meus irmãos, o que é uma forma. Antigamente tinha um negócio lá que eles botavam, meus irmãos, brasa, e aí a gente ficava tocando assim, ó. Meu tio mandava para ficar tocando, para ele fazer, ele metia um ferro lá dentro, um ferro, bem, aquele ferro inteiro lá para dentro, meu irmão, e a gente ficava tocando, ele toca forte, e aquele ferro ficava vermelho, meu irmão, e ele fazia o que ele queria com aquele ferro. Se era para fazer uma faca, ele fazia uma faca. Se era para fazer um arado, ele fazia um arado. Meu irmão, trabalhava. E é isso, meus irmãos, que Deus faz através da oração. Aleluia, muitas coisas são forjadas através da oração. Quando você ora, meus irmãos, as coisas vão começar a acontecer na minha vida e na vossa vida. Aleluia. Aleluia. Eu lembro, meus irmãos, uma certa vez, a gente estava pregando, pastor, há muito tempo, e todo mundo subia de cargo, todo mundo era diácono, todo mundo era presbítero, tudo era isso. Eu acertei no meu olho aqui, meu irmão, mas eu ficava naquela assim, ó, nunca fiquei triste com Deus por isso. Porque algumas pessoas que eu ganhei, meus irmãos, e algumas pessoas que eu trabalhei com eles, hoje são pastores. E eu fico feliz por isso, sabe? Eles são melhores que eu. Então Deus quer que eles sejam melhores que eu. Mas eu preciso trabalhar na vida deles. Mas irmão, quando eu trabalhei com essas pessoas, irmão, eu já trabalhei abaixo da oração, pastor. Abaixo da oração. Eram jovens, meus irmãos, que eles andavam ali naquela vidinha de crente, meus irmãos, um pé do mundo e um pé da igreja. Aí eu disse: irmão, vocês querem orar comigo? Agora vocês vão ser crente de verdade. Agora vocês vão ser crente de verdade. E eu tinha um jovem, meu irmão, que ele não era cristão, eu passava perto da casa dele, e eu sempre andava de gravata. Naquela época o jovem tinha andado de gravata, e eu passei assim, e ele dizia: ô pastor, vai orar?
E aí eu fui olhar quem era e ele se escondeu embaixo do muro. Aí eu disse assim, eu falei, amanhã eu vou pegar esse cara aí. Amanhã eu vou pegar ele. Eu vou mostrar para ele o que é oração. O que é oração? Aí eu passei, meus irmãos, lá, e ele estava lá, meus irmãos, e ele mexeu comigo novamente, e se escondeu, mas aí eu fiquei atrás do muro, irmão. Aí ele se levantou, e ele disse assim, agora tu vai comigo para oração. Aleluia! Aí eu fui lá e pedi para a mãe dele trabalhava no negócio de santo, de Saravá, meu, era Saravá. O pai dele era do Deus de amor, mas a minha mãe dele era do Saravá. Aí eu peguei e disse, hoje tu vai na igreja, eu vou pedir para tua mãe. Eu falei, pedi para ela, e ela perguntou, não, meu filho, não quero que meu filho vá à igreja, não gosto de igreja. Eu disse assim, você permite que ele fique aí, vai virar maconheiro aí. Vai virar maconheiro drogado. Isso que você quer para ele? Permite que eu leve ele. Aí eu 11 horas da noite, pastor, levei aquele jovem para orar, até às 6 da manhã, meu irmão, mas eu não sei orar, então fica do meu lado e tu vai aprender o que é orar. Meu irmão, nós orávamos da meia-noite às 6 da manhã, meu irmão, eu disse, se tu cansar de joelho, fica em pé, se tu cansar de ficar em pé, caminha, mas vamos orar, fica do meu lado, aprendendo o que é orar, meu irmão, e aceitou a Jesus Cristo, meu irmão, foi batizado no Espírito Santo. Sabe quem é esse cara hoje, meu irmão? O Cris mesmo, meu irmão, hoje ele é um pastor da igreja. E Deus enviou, ele ficou mais de 6 anos no Uruguai como missionário, meu irmão. O camarada, meu irmão. Viu, meu irmão? E eu até olho para ele, assim, ele ia na minha casa e dizia, meu, tu está sendo melhor do que eu. Está sendo melhor do que eu, meu irmão. Aleluia. Mas tu brincava comigo, né? Eu te peguei de vez e Deus te pegou mais ainda. E deu o dom, a história desse moço, meu irmão. Foi 6 anos missionário no Uruguai. Depois dirigiu por mais de 4 anos o setor de missões da igreja lá, fazia grandes congressos lá para 4, 5 mil pessoas, e agora ele é pastor no interior, meu irmão. Mas é uma bênção, meus irmãos. Tudo, meu irmão, é forjado através da oração. Outro camarada também, meus irmãos, eu estou contando isso, meus irmãos, para que haja testemunha aqui para os irmãos. Outras pessoas que eu ia, convidava ele para ir da igreja, ele disse, hoje não vai dar, irmão. A mulher do irmão, meu irmão, 25 anos crente, ela casou com ele, mas ele não era crente. Se desviou, depois veio para a igreja, e ela depois voltou para a igreja, mas ele fumava 2, 3 carteiras de cigarro. Aí um dia eu disse assim, ô Oswaldo, você não quer ir na igreja comigo? E ele disse, mas que hora que vocês vão? Eu disse assim, às 11 horas da noite eu passo aqui, para a oração. E ele disse, eu vou. Aí, meus irmãos, eu cheguei no quarto dele, irmão. Irmão, vamos para a oração? O senhor disse que é para passar daqui. Aí a mulher é crente, meu irmão. Não entendo esses crentes desse tipo, meu irmão. Ela pegou e falou para mim assim: o Oswaldo está muito cansado, ele não vai, deixa ele não vai. Meu irmão, o cara salvou o marido da mulher, o cara não queria deixar, meu irmão. Hoje ela está na glória, meu irmão. É uma bênção, meu irmão. Mas só que ela não tinha entendimento do que é salvação, meu irmão. Que ele pediu do homem ser salvo. Ele dizia assim, não, mas só dei a palavra, eu vou com você. Meu irmão, eu comecei a orar, ensinei ele também a orar, pastor. E ele começou a orar comigo. E ele foi batizado no Espírito Santo. Meus irmãos, em 6 meses, irmão, ele foi batizado. E em 6 meses ele já estava na porta ajudando ali no porteiro. Depois ele estava já pregando, irmão. Aquele homem ele prega para esse Jesus Cristo que está diante de nós, irmão. Ele prega calminho assim, mas a palavra dele é poderosa. Outro, meu irmão, que não sabia falar uma palavra, meu irmão, em espanhol, ficou 10 anos no Uruguai como missionário, meu irmão. Trabalhava numa das maiores empresas de tinta aqui do Brasil, meu irmão. Largou tudo para ir para a obra de Deus. Pessoas que são forjadas através da oração. E eu disse para ele, irmão, tu é melhor do que eu. Mas eu continuo na mesma, meu irmão. Mas aí um dia eu perguntei para Deus, Senhor, o porquê que eu continuo assim? E eu fui lá numa igreja que ninguém me conhecia, irmão. Fiquei no último banco lá. E eu disse assim, Senhor, hoje tu fala comigo, ou, eu disse para Deus, ou tem um chumado. Hoje tu fala comigo, ou... Aí eu fiquei lá no fundão e vi uma mulher que estava pregando. A mulher estava pregando a palavra do Senhor. E eu disse, mas Deus, fala com todo mundo, irmão. E será que Deus não vai falar comigo? Aí a mulher olhou assim, ô irmão, da cabecinha azul, vem aqui. Hoje tu perguntou para Jesus, o que tu é para ele? E eu vou te dizer o que tu é. E ele me disse que você é um assoprador de brasa. Eu estou feliz.
Aleluia! Tu és soprador de brasa. Aí eu lembrei, meu irmão, que lá na campanha do interior, minha avó, 3 horas da manhã, a velha mandava me levantar, enfiava a cara do fogão e ficava. Falei para nós 4 horas, tá com mato pra ver, e botou um feijão a cozinhar, meu irmão. Era a minha função. E eu ficava na cara pura cinza. O cara sabe tudo, meu irmão. Meu irmão, aí eu lembrei, meu irmão. Então eu fico feliz, meu irmão. Todas essas coisas são forjadas através da oração. Deus é bom, meu irmão. Na sua simplicidade, Ele fala conosco. Aí eu lembrei, meu irmão. E aí o pastor deram a palavra para o pastor da igreja. O pastor da igreja pegou e agarrou minha mão e me botou na frente assim, meu irmão. E chamou uma mulher lá. A mulher, meu irmão, um barrigão desse tamanho, de câncer na barriga. E ela disse assim, irmão, tu não vai ser só soprador de brasa. Tu vai orar e o Senhor vai repreender o câncer dessa mulher aí. Meu irmão, eu tremi. E eu me lembro que ela veio assim, meus irmãos. Ela veio na minha frente. Eu fiquei meio metro dela assim, ó. Eu botei a minha mão assim, nem encostei em nada, meu irmão. A mulher começou a vomitar as coisas, todo esse tamanho de coisa, eu falei assim, estava vomitando aquelas coisas com uns pedaços de carne, meu irmão. Botando para fora o câncer. Com um duro ali, meus irmãos. Deus se salvou pelaquela mulher naquela noite, meu irmão. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus é bom, meu irmão! Aleluia! Nós oramos, coisas extraordinárias acontecem. Deus nos levantou, meus irmãos, para movimentar, para fazer coisas extraordinárias em seu nome. Mas muitas vezes nós estamos aí dormindo, meu irmão. Por favor, acorde! Aleluia! Aleluia! Acorde, meu irmão. Nós estamos na última hora da igreja aqui, meu irmão. Não há mais tempo para brincar, meu irmão, de ser crente. Ou tu sai do muro, ou tu vai ficar. Meu Deus, aleluia. Aí disse que você diz, mas ser bom vindo para falar as coisas aqui que o pastor deve falar. Eu desculpe, meu irmão. Mas é a palavra que o Senhor está me dando. Eu não posso, meus irmãos. Depois Deus vai me cobrar e não quero levar sangue de ninguém nas minhas mãos. Porque nessa noite Deus está falando conosco fortemente. E eu não sei qual é o teu propósito para a nossa vida, meu irmão, de Deus para a nossa vida. Mas eu sei que Deus tem o melhor para você. Aleluia! Deus tem o melhor para você. Aleluia! Meu irmão, a oração, meu irmão, ela não nos qualifica para maiores obras. A oração, ela é a maior obra. Aleluia! A oração, meu irmão, é uma batalha constante. Nós lutamos em oração e as realidades acontecem pelo nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Olha a vida desse homem, meu irmão. E olha a oração que ele fez. Nunca vi uma história, meu irmão, dentro de uma genealogia assim, ó, sendo lido o nome de pessoa. Aí Deus lá põe com um braço de fogo. Pum! É contigo, Jabes. Porque a tua história vai ser contada para o mundo inteiro. E nós sabemos, meus irmãos, que a Bíblia, ela é traduzida para mais de 200 idiomas. Então, 200 idiomas, irmão, sabe a história desse homem, que foi escrita, meus irmãos, com fogo. Deus diz assim, ó, é para a história, e vai ficar para a história. Esses dois versículos somente, mas aqui Deus conta toda a vida do homem para nós. Que é assim, meus irmãos, que Deus quer que aconteça conosco, meus irmãos. Deus não quer que nós levemos uma vida medíocre, pastor. Aí nós ficamos levando uma vidinha medíocre, meu irmão. Porque nós queremos, irmão. Deus quer o melhor para ti. Aleluia! Deus quer o melhor para mim. Aleluia! Mas muitas vezes, irmão, é nós que avancemos à frente, meu irmão de Deus. Queremos fazer a coisa da nossa maneira. Mas por favor, irmão, deixa Deus aí à frente. E aí você vai ver, meus irmãos, as coisas acontecerem.
Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Uma vez eu estava falando com um camarada, meu irmão, e ele dizia assim: eu não gosto dos pregadores que ficam lendo, meu irmão. Eu também não gostava, meu irmão. Mas para você ser pregador, você tem que, meus irmãos, trazer uma mensagem, meu irmão, não falar abobras. Tem gente que fica falando abobrinha, meu irmão. Se tu traz um texto, tu tem que falar o que o texto te diz. E se o texto está falando sobre oração, falamos sobre oração. Não saímos fora do tema. E nós temos aqui, meus irmãos, se der, daí para ir a noite toda, meus irmãos. Meus irmãos, por que orar, meus irmãos? Devemos orar por nós mesmos. Por que orar, meus irmãos? Devemos orar pela nossa família. Por que orar, meus irmãos? Devemos orar por a conversão de pecadores. Por que orar, meus irmãos? A oração pelos doentes. Por que orar, meus irmãos? Orar pelos nossos familiares, por aqueles que nós conhecemos. Oração por quê, meus irmãos? Orar pelas missões em nível mundial. Orar por quê, meus irmãos? Orar pelos presos do Senhor, aqueles que não é preso, meus irmãos, que fizeram um ato ilícito, por exemplo, aqueles que são presos por causa da obra de Deus, como tem em vários lugares. Orar por quê, meus irmãos? Orar para Israel, porque Israel, meus irmãos, é o relógio de Deus. Meu irmão, os irmãos sabem, meus irmãos, Israel é a figueira que brotou. E quando Jesus diz assim, ó, olhai para a figueira. Quando a figueira começar a brotar, que a minha vinda está próxima. Israel não existia. Não existia, meu irmão. Até 1948 não existia. Agora ele é uma das nações mais poderosas da terra, meu irmão. Em um lugar um pouquinho, mas irmão, maior que Porto Alegre, de extensão territorial, mas é uma das nações mais poderosas da terra. E Jesus diz assim, ó, quando a figueira começar a brotar, olhai, porque eu estou voltando. Aleluia. Meus irmãos, nós mantemos em oração, meus irmãos, porque o Senhor, Ele está voltando. Lembro para vocês, meus irmãos, a oração, meu irmão, ela nos dá paciência. Quantos oramos, meu irmão, nós obtemos paciência. Tem gente que fica aflito, meu irmão. Meu irmão, Deus quer que nós sejamos pacientes. E é isso que nós obtemos através da oração. A oração, meus irmãos, ela nos dá orientação. Meu irmão, nós vamos fazer as coisas, mas nós não vamos errar. Nós vamos no caminho certo, meus irmãos. Nós vamos direto à fonte, porque nós vamos, através da oração, receber orientação. A oração, meus irmãos, na terceira, meus irmãos, a oração, ela nos dá direção. Quando oramos, nós vamos na direção certa, e a direção que Deus quer. Não, meus irmãos, naquilo que eu quero, mas na maneira de Deus. E quando andamos, meus irmãos, na maneira de Deus, meus irmãos, a bênção dele é sobre nós, é derramada, meus irmãos, como chuva seródia sobre as nossas vidas. Aleluia! E eu peguei mais aqui, meu irmão. A oração, ela é a chave da conquista dos nossos ideais. Irmão, comece a orar, meu irmão. 5 minutos. Se você não conseguir orar 5 minutos, ou melhor, se conseguir orar 5, no outro dia orar 10, meu irmão. Se você orou 10, no outro dia orar 20, meu irmão. Aí você vai orar 1 hora e pensou que orou 10 minutos, meu irmão. É tão bom falar com Deus, meus irmãos. É tão bom dialogar com Deus. Aleluia. É tão bom. É o lugar onde a gente derrama o coração, onde a gente chora diante dele, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Onde a gente recebe alegria, onde a gente recebe o renovo dos céus sobre a nossa vida. Não haverá, meus irmãos, brecha para a tristeza do teu coração. Não haverá brecha, meus irmãos, para as dores desse mundo sobre a tua vida, meu irmão. Meus irmãos, você vai ser uma pessoa feliz. Vamos por em pé, meus irmãos. Poderia, meus irmãos, ir mais adiante, meus irmãos, mas vamos ficar por aqui. Aquele que quer uma oração, meus irmãos, passa até aqui à frente, que nós vamos orar.